aluno do curso de Psicologia. Estamos na unidade 5 da disciplina Teorias e Técnicas Psicanalíticas. E vamos estudar nesta unidade a psicose. O que é psicose? Então, a psicose ela é um estado mental que ela se caracteriza pela perda de contato com a realidade. Pessoas com transtornos psicóticos podem experimentar delírios, alucinações, pensamentos desorganizados e comportamentos anormais. A psicose, ela pode ser um sintoma de uma variedade de condições psiquiátricas, incluindo esquizofrenia, transtorno bipolar e transtorno delirante. A característica mais marcante da psicose é a dificuldade em distinguir entre o que é real e o que não é. Então, as experiências psicóticas, como delírios e alucinações, são vividas como reais pela pessoa que está acometida desse transtorno. Então, apesar de não serem baseadas na realidade objetiva. Então, a psicose ela pode afetar diferentes áreas da vida de uma pessoa. Trabalho, relações pessoais e vida social vai ser comprometida por conta da psicose. Então, é importante procurar ajuda profissional, de um profissional de saúde mental para aquela pessoa que está com transtorno de psicose, que está com psicose. E o tratamento adequado ele pode ajudar a controlar os sintomas e melhorar, assim, a qualidade de vida dessa pessoa. Então, existem alguns tipos de psicose, cada um com suas próprias características e manifestações. Alguns dos tipos mais comuns incluem a esquizofrenia, o transtorno bipolar, que falamos agora há pouco, existe o transtorno delirante, existe o transtorno psicótico induzido por substâncias, o transtorno psicótico breve, o transtorno psicótico compartilhado. Então, a classificação da psicose ela é complexa e ela envolve uma avaliação criteriosa por profissionais de saúde mental. Então, é essencial e indispensável, eu diria, que uma pessoa receba um diagnóstico preciso para que o tratamento seja direcionado adequadamente. E quais são as causas, os fatores que causam as psicoses? Quais são esses fatores de risco? As causas da psicose ainda não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e sociais contribuem para o seu desenvolvimento. Alguns fatores de risco, preste bem atenção, alguns fatores de risco, como história familiar, o histórico familiar de pessoas que já tiveram psicose ou têm psicose, o uso de drogas ilícitas, o abuso de álcool, o estresse psicológico severo, trauma na infância, doenças neurológicas. Então, a genética ela desempenha um papel significativo na predisposição à psicose. Então, pessoas com histórico familiar de psicose têm maior probabilidade de desenvolver a condição. No entanto, a presença de genes de risco não garante que a psicose se manifestará. Cada caso é um caso. Então, outros fatores, como o ambiente e os eventos da vida, também desempenham um papel crucial nesse processo. Então, o entendimento das causas e dos fatores de risco da psicose é essencial para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e intervenção precoce. Existem ainda outras vias a serem analisadas. A psicose ela também pode ser secundária a outros transtornos e doenças, incluindo tumores, tumor cerebral ou cisto, demência, como a doença de Alzheimer, por exemplo, doenças neurológicas, Parkinson, Huntington, HIV e outras infecções
podem afetar o cérebro, comprometendo. Então, alguns tipos de epilepsia também vai contribuir para a psicose, né? Pode ter relação com a psicose, acidente vascular encefálico. Então, os sintomas e as manifestações da psicose, elas variam muito de uma pessoa para outra pessoa e podem mudar ao longo do tempo. Então, os sintomas mais comuns, quando falamos os mais comuns, os mais evidenciáveis, vamos dizer assim, são os delírios, as crenças falsas, a sair da realidade e viver em um mundo que não é real, aos delírios. Esses delírios podem ser baseados nas perseguições, a pessoa pode sentir que está sendo perseguido, um delírio de grandeza, de ciúmes, controle ou referência. As alucinações também, que são as percepções sensoriais que ocorrem na ausência de um estímulo externo real. As alucinações, elas podem ser visuais, auditivas, pessoas que diz que está vendo coisas, está ouvindo coisas, podem ser táteis também, olfativas, degustativas, pensamentos desorganizados, dificuldade em organizar os pensamentos de forma lógica e também coerente. A fala pode ser confusa, descontrolada, desorganizada, difícil de entender. O comportamento são inadequados também para a situação, ou também, socialmente falando, são inaceitáveis. Pode incluir agitação, agressão, comportamentos bizarros ou negligência até mesmo da higiene pessoal. Então, é uma questão a ser estudada para que possa ser tratada dentro do campo psicológico, psicanalítico. Então, ainda existe no conceito de psicose o afeto inadequado, que seria a dificuldade em expressar as emoções de maneira apropriada, como a falta de expressão emocional ou afeto desproporcional. Tem isolamento social também, o que é o retraimento social, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, e dificuldade em se relacionar com outras pessoas, mudanças de humor deprimido, irritabilidade, ansiedade, instabilidade emocional. A intensidade e a duração desses sintomas, eles podem variar de algumas pessoas para outras. E alguns podem apresentar sintomas leves, enquanto outros experimentam sintomas graves e debilitantes. Então é importante entender que o profissional de saúde, ele é preparado para fazer esse diagnóstico, né, para interpretar esses sintomas e assim poder fazer um tratamento precoce, utilizando do melhor prognóstico. Então, o diagnóstico e a avaliação da psicose, ela é feita por um profissional, eu diria profissionais de saúde mental, não apenas um, mas uma equipe multidisciplinar trabalhando em benefício dessa pessoa. Então, geralmente, psiquiatra, psicólogo, né, entre outros profissionais. Então, o processo de diagnóstico envolve uma avaliação completa. Como nós falamos, a história de vida, história clínica, levantamento da história médica, psiquiatra, família desta pessoa, né? Então, também tem a questão dos exames físicos, fazer uma avaliação geral da saúde física da pessoa para descartar condições médicas que podem estar causando os sintomas semelhantes à psicose, exames de laboratório, como exame de sangue, urina, entre outros, né, para descartar condições médicas que podem estar aí contribuindo para esses sintomas semelhantes à psicose. Então, a avaliação psicológica vai partir dos testes psicológicos para avaliar a cognição, a personalidade e a inteligência. Entrevista com as famílias e amigos, coletas de informações sobre o comportamento e os sintomas, né, da pessoa. Então, o diagnóstico de psicose leva em consideração os critérios estabelecidos pelo DSM-5. DSM-5, Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais.
e a exclusão de outras condições médicas e psiquiátricas que podem causar sintomas semelhantes. Então, tratamento psicanalítico, as abordagens psicoterapêuticas, o tratamento da psicose, geralmente envolve uma combinação de medicamentos e também a terapia. Os medicamentos chamados de antipsicóticos são usados para controlar os sintomas psicóticos, como esses delírios, principalmente essas alucinações. Então, nós temos dentro dessas terapias a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que pode ajudar as pessoas a lidar com os sintomas e assim desenvolver estratégias para lidar com esse estresse. O tratamento da psicose é um processo contínuo que pode exigir ajustes e adaptações ao longo do tempo. O objetivo do tratamento é reduzir sintomas, melhorar a qualidade de vida e prevenir novas crises psicóticas. Então, a psicoterapia, como a TCC, ela vai ajudar a pessoa a entender seus pensamentos, comportamentos, desenvolver estratégias de enfrentamento para lidar com o estresse, e reduzir a frequência intensa, ou a intensidade desses sintomas. Outros tipos de terapia, como a terapia familiar, a terapia de apoio, também podem ser úteis. A reabilitação psicossocial, que vai ajudar a pessoa a reintegrar-se na comunidade e voltar a desenvolver habilidades para a vida, como gestão de dinheiro, habilidades sociais, de trabalho. Então, é importante que a pessoa siga o tratamento prescrito pelo profissional de saúde mental. A adesão ao tratamento, que inclui a tomada regular dos medicamentos, tomar os medicamentos certinho, comparecimento às sessões de terapia é essencial para o sucesso do tratamento. O apoio da família, dos amigos também é crucial, os familiares estando informados sobre a condição dessa pessoa. Então, é essencial que a família e os amigos sejam encorajados a buscar apoio. A gente chama isso de rede de apoio, para poder trabalhar a condição dessa pessoa que está passando por psicose. Então, a prevenção e cuidados com a psicose, embora não haja uma maneira definitiva de prevenir a psicose, existem medidas que podem reduzir o risco, de desenvolver essas condições, evitar o uso excessivo de álcool, os estresses exagerados, o fazer uso de substâncias ilícitas, tudo isso aí vai contribuir para esse tipo de manifestação. Então, as intervenções são importantes, procurar ajuda é importante, e o mais rápido possível, para que a intervenção precoce possa melhorar o prognóstico. Então, minha ideia é essa daí, promover a saúde mental. Então, as teorias, as técnicas psicanalíticas, psicológicas, ajudam muito o paciente a lidar com esse problema. Prevenção de psicose deve ser um esforço contínuo para que haja a promoção da saúde mental. Então, o cuidado com a psicose é um processo que exige a participação ativa da pessoa. Ela precisa querer. Então, a família, os amigos, como eu falei, os profissionais de saúde mental, eles vão estar ali preparados, aptos para ajudar essa pessoa. Então, o objetivo do cuidado é o quê? É ajudar essas pessoas a lidar com os seus sintomas e assim reduzir esses sintomas, melhorando a sua qualidade de vida. Boas aulas e até a próxima unidade.